Chegando aí o Celso, né? Bem-vindo, Celso, obrigado. Tanto pessoal queridos, chegam bem-vindos. Eu vou pedir só para vocês, por favor, deixarem os seus microfones no mudo, para que nós vamos propor para vocês que nesses 45 minutos primeiros, nós deixemos aí o nosso convidado, que é o Daniel Carvalho Luz. Vou receber o Daniel, vou pedir permissão para a Paty aqui para receber o Daniel, que é um grande amigo, muito bem-vindo, Daniel. Ele é um estudioso de tendências, ele foi executivo de recursos humanos, escritor, teve aí com um best-seller do livro Insight, né? Que eu me apaixonei quando eu li, e eu estava na Coca-Cola ainda, faz tempo isso, viu, Daniel? Que eu já sou sua fã. Então, bem-vindo. E eu vou pedir para você se apresentar rapidamente, apesar de eu ter feito já o enunciado, e a gente já vai começar com perguntas para você. Legal, bacana. Bom, gente, prazer em estar com vocês. E obrigado, Cris e Paty, pelo convite, de a gente compartilhar ideias, trocar aí algumas informações. Eu hoje atuo como professor, me apaixonei por essa coisa da vida acadêmica, embora ainda tenha uma atuação executiva em uma empresa como head de recursos humanos, mas a minha dedicação lá é parcial, né? A dedicação integral é com relação à vida acadêmica, como professor do Centro Paula Souza, nos cursos de pós-graduação, e também gerador de conteúdo para alguns blogs e sites de empresa que gostam desse conteúdo de tendências, né? O que me faz mergulhar aí nos estudos de comportamentos, de tendências, e me faz também ler bastante, né? Aliás, para hoje eu tenho duas recomendações, tá? Eu gosto de recomendar, né? Uma é essa daqui, que já vou mostrar aqui, não sei se o pessoal consegue enxergar, tá vendo aí? A Cris já tá... Maravilhoso esse livro. Legal, está aqui, ó, esse daqui, que inclusive eu vou abrir aí o discurso, a fala do novo normal com uma frase dele. E a segunda sugestão é essa daqui. Muito bem. Então, ambos do Yuval. Tem outro aqui também. Esse é o do Kahneman, né? Do Rápido e Devagar. Eu não consegui ver. É isso daí? É excelente também, né? Bom, enfim. Então, essa é um pouco da minha história. E eu queria, então, compartilhar com vocês um pouco do que eu me aprofundei recentemente aí nesse tema novo normal, né? Ou seja... O que é isso, Daniel? O que é esse novo normal que o pessoal está falando todo? Existe esse novo normal? Ou isso daí já era? Como que você fala isso? Pois não. O que a gente ouve muito, né, e ler bastante é que assim é o próximo normal, até porque o que a gente vive agora não é nenhuma coisa nem outra, né? Não é nem o normal passado, também não é nenhum normal futuro. Então a gente está vivendo aí uma fase de transição. Mais adiante eu quero até ilustrar de uma outra forma, né? Essa fase de transição a gente chama de Vale do Desespero, né? Mas a gente vai aos poucos aí abordando essa visão aí do Vale do Desespero. Deixa eu começar falando a frase do Yuval, né, que no livro lá 21 lições para o século XXI, ele aborda isso, embora a frase colocada aqui não foi para o contexto não foi no contexto do livro, e sim numa entrevista que ele deu. Ele diz o seguinte: sim, a tempestade passará, a humanidade sobreviverá, mas vamos habitar um mundo diferente. Eu gosto dessa, porque me apoiando nessa frase que eu quero levar aí. Obrigado, irmão. Levar a gente
há um raciocínio aí, né? Então, nesse novo normal, ou como alguns estão chamando, the new normal, ou the next normal, né? O discurso é o futuro é mais do que costumava ser. Então, queria, nesse momento aqui, a gente compartilhar e eu estimular vocês também a ter pensamento sobre a forma do próximo normal, né? E aí gosto até de pegar uma frase que eu aprendi em alemão, né? Que é Zeitgeist, né? É uma frase, uma palavra que não tem uma tradução para o português, né? Mas resume bem uma ideia. O que é Zeitgeist? É um conjunto do clima intelectual e cultural do mundo numa certa época, ou as características genéricas de um determinado período de tempo, né? Então, o que a gente está vivendo agora não é só um novo normal, mas também é um novo Zeitgeist, né? É um momento único, sem precedentes na história da humanidade, né? Eu acho que se a gente analisar todas as momentos difíceis e adversos e trágicos da história da humanidade, a gente não vai encontrar um momento como esse, com o planeta Terra com mais de 7 bilhões de pessoas, né? No limite da sua capacidade de suportar tanta gente, onde os recursos naturais estão aí à beira no limite da extinção, e a gente vive esse momento. É um momento em que a Terra está respirando, né? Até pouco tempo atrás, quando a gente falava do normal, e aí eu vi muitos professores, muitos palestrantes e muitos artigos e livros recentes publicando aí do cenário que os autores chamavam de VUCA, né? Aqui no Brasil, a gente chamava de VUCA, né? Ou uma tradução mais próxima era o VICA. Era um cenário de alta volatilidade, de um nível de incerteza muito grande, altamente complexo e ambíguo. Olha, você imagina, isso era o normal, né, que a gente vivia, né, o antigo normal, né? E agora a gente está passando por um momento que esse cenário volátil, incerto, complexo e ambíguo, ele se exponencializou. Então, eu diria aí que é o VUCA ao quadrado, é o VUCA ao quadrado, né? Onde volatilidade, todo dia tem um cenário novo, você tem novas estatísticas, você tem uma história diferente, a incerteza é enorme, fica difícil tomar algum tipo de decisão num ambiente como esse, de falar em complexidade, nem precisamos, né? E de ambiguidade, porque a gente não sabe em quem acreditar, né? Aliás, o ambiente é extremamente ambíguo quando a gente olha a mídia social, quando a gente olha jornais diferentes com seus vieses ideológicos. Pô, a população sofre, o ser humano nessa história toda sofre, né? Então, esse é o ambiente que a gente está vivendo. Eu diria, a gente vivia um pandemônio, agora a gente vive uma pandemia, né? Pandemônio, a pandemia, né? E essa é a gênese dessa pandemia, né? Saímos do pandemônio e entramos na pandemia. Então, esse é a gênese do novo normal, né? Aliás, o novo normal é o slogan do dia, né? Ô, Daniel, deixa eu te fazer uma pergunta, agora me bateu uma curiosidade. Como é que uma pessoa como você, que é estudioso de tendências, está fazendo para estudar tendências num mundo onde tudo muda no dia agora? Como é que, onde se busca informação, como se projeta, como gera padrões sem referência, como é que funciona? A gente nem gera padrão, né? Porque assim, o que eu faço? Pelo menos umas 3 horas por dia, eu acesso
alguns sites de informação, né? E tem aí alguns que têm história. Por exemplo, hoje pela manhã eu baixei um material do Boston Consulting Group, que editou um trabalho legal falando do pós-crise ou pós-Covid, como que as empresas devem se preparar, as organizações, as universidades devem se preparar para o pós-Covid. E aí coloca algumas tendências. Essas tendências são com base naquilo que eles observam agora, alguns comportamentos que vêm se consolidando. Aí tem algumas coisas que a gente já vê que está sendo consolidado, como, por exemplo, a questão do e-commerce. A gente percebe que nós estamos comprando de maneira diferente. Eu amo livraria, e eu gosto de ir a uma livraria. E eu já estou na 4ª semana aqui em cárcere privado. Eu já fiz uma compra pela Amazon. Eu não tinha esse hábito de comprar livro pela Amazon, né? Você sabe que eu gostei? Porque em 3 dias o livro estava aqui em casa, né? Então a gente percebe que muita gente vai mudar o hábito, ou seja, vai aprender a gostar e vai desconfiar menos, né? Porque eu tinha uma certa insegurança de fazer compras pela internet. Característica da minha idade, né? Sou um sexagenário, então eu sempre gostei de ir aos lugares, né? Então, respondendo a sua pergunta, eu fico 3, 4 horas por dia pesquisando o que tem de publicações de boas universidades, de consultorias renomadas, de professores que publicam conteúdo com uma certa frequência, levam uma certa vantagem porque tem facilidade de ler em inglês, e a maioria das publicações de tendências vem em inglês. Se bem que hoje a gente já nem precisa tanto disso, né? Porque você abre um site, você clica na estrelinha lá do Google, traduzir para o português, né? Você escolhe o idioma que você quer traduzir, né? Embora a tradução do Google Translator não é tão perfeita, mas para aqueles que não dominam a língua, ela ajuda bastante, né? Ô Daniel, quando a gente fala de tendência, e nós falamos de comportamentos humanos, né? O que muda daqui para lá, né? Existe algo de diferente que está acontecendo agora no mundo e que a gente tem alguma forma diferenciada de enxergar para o futuro? Existe esse jump ou não? Você acha que tudo vai continuar como era antes? Não, eu não acredito que tudo vai continuar como antes, não, né? Tem alguns comportamentos, né? Ser humano é ser humano, já tem muito tempo que tem alguns padrões, né? Então, a espinha dorsal do ser humano não vai mudar, não. Alguns hábitos, sim, mas o jeito de pensar, não. Então, tem algumas coisas que é bastante previsível, né? Mas eu entendo que tem o que a gente chama de são as famosas disrupções, né? Ou seja, você vem numa determinada tendência e aí tem um ponto de ruptura, um ponto onde a curva muda de sentido, né? Então, a gente está exatamente num ponto de disrupção, um ponto onde a curva muda de sentido. Por isso que não dá para prever com tanta precisão, mas pelo menos a gente sabe para que lado vai, né? Tem pelo menos um senso de direção. Talvez a gente não consiga fazer a leitura de qual é a velocidade em que essas tendências elas vão se consolidar, né? Então, eu vou dar um exemplo que eu já comecei a ver as primeiras publicações, né? A questão das viagens, né? Queira ou não, essa coisa do aninhamento, né? Essa quarentena, esse cárcere privado, esse distanciamento social, dá o nome que você achar mais conveniente, ela nos deixou em casa. E a gente pega até um certo gosto por estar em casa, né? Eu nunca fui tão produtivo de moletom, né?
Eu achava que para ser produtivo você tinha que estar de camisa social, de gravata. E eu estou de moletom, agora estou com uma camiseta polo e de bermuda, né? Coisa que eu jamais faria, por exemplo, numa aula ou numa palestra ou fazendo uma consultoria numa empresa, né? Então, a gente acaba descobrindo algumas coisas. Então, eu vejo que algumas tendências se consolidam, sim, muito rapidamente, e outras vão mais devagar. O que torna uma tendência é a velocidade em que ela vai sendo assimilada, praticada e ocupando um novo espaço e gerando novas demandas, né? Então, por exemplo, vou dar o exemplo mais comum, né, que é essa questão das compras por internet, né? Muita gente, eu acho que vai deixar de ir a restaurantes e vai pedir em casa, né? Porque, aliás, está todo mundo fazendo isso, a grande maioria está fazendo isso, né? Então, eu vejo que há sim já uma mudança de comportamento, há uma geração, gerando novas tendências que tem tudo para se consolidar na hora que a gente voltar a agir sem o receio, sem o medo de um contágio. A gente vai se comportar de maneira bem diferente, na minha opinião. Porque já virou um hábito, né? Porque aí começa a virar um hábito, né? Daniel, Exato. você falou que você trabalha ainda em organização, né? Você está como líder de RH, enfim, e fez uma carreira aí. A gente dentro de empresa fala muito, escuta muito que a mudança tem que vir de dentro, que a gente tem que ter esse papel de, né, de agente de mudança, enfim, né, de fazer os movimentos, de ter coragem para ousar, para inovar, para ser disruptivo. E de repente vem o lado de fora e faz assim, mudem, né? Menos a gente provocando, menos uma iniciativa pessoal, mais uma questão de contexto, né? É isso que leva a gente para o vale do desespero. Como é que né, funciona? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha, normalmente, nessa questão das mudanças, né, quando as organizações, por exemplo, decidem, né, e aí vem de quem está no comando, ó, precisamos mudar, mas não é uma mudança em função de um contexto, é uma mudança em função de uma estratégia, né? Precisamos inovar, precisamos entrar no novo mercado, precisamos ampliar a nossa participação no mercado internacional, precisamos lançar um novo produto, vamos canibalizar um determinado produto que a gente tem, lançar um novo, tem tudo por trás de uma mudança tem uma estratégia. O problema é que essa que veio não é uma mudança que você pode considerar na sua estratégia, né? É uma mudança imposta por uma sabedoria que a gente desconhece, né? A gente não sabe exatamente o porquê de tudo isso, né? Sempre tem um porquê, mas é uma imposição, né? É um novo contexto, né? E é um novo contexto para todo mundo. Então, todo mundo tem que se adequar, né? Todo mundo tem que fazer esse esforço. E eu até acho que esse novo normal, né? Ele traz aí muitas oportunidades, viu? O novo normal, hoje, né? Ele não é opção, ele é condição. Então, essa condição vai exigir novas habilidades para novas oportunidades. Então, eu entendo que a mudança aí é benéfica e é uma imposição. Não dá para não dá para resistir a ela. Se a gente resistir, a gente não sobrevive, né? Então, a gente tem que se ajustar, a gente tem que se adequar, né? E, claro, a gente se ajusta de acordo com a capacidade que a gente tem de se ajustar, né? Alguns sofrem um pouco mais, outros um pouco menos, mas eu não vejo
possibilidade de a gente não mudar, né? Tem coisas que está muito clara, tá? Eu vou até dar um exemplo aqui que eu gosto desse exemplo. Eu até usei duas palavras que elas não são muito utilizadas no nosso dia a dia, né? Do pródigo ao frugal, né? O que é esse pródigo? Pô, nós somos pródigos. Eu, por exemplo, até hoje estava comentando com um colega, eu sou consumista. Então, eu, por exemplo, quando eu saio, às vezes, eu vou a um shopping, eu estou aqui no centro da cidade de Sorocaba, onde eu moro, eu adoro comprar quinquilharia que eu nunca vou usar. Então, eu entro naquele casa, acho que é Casa e Companhia, tem o Multicoisas. Gente, eu adoro entrar naquilo. Eu compro tanta tranqueira e depois guardo aqui e não uso. Isso é o ser pródigo, é ser esbanjador, é ser consumista, né? E a mentalidade frugal é você gastar com aquilo que é necessário, né? Com aquilo que vai ser utilizado, com aquilo que é frugal mesmo, é uma mentalidade de gastar de maneira sábia e de maneira inteligente. O que está acontecendo nesse período de enclausuramento, de distanciamento social, de quarentena? Está todo mundo frugal, né? Primeiro que a gente tem que economizar, a gente não sabe quanto tempo as nossas reservas vão durar, sobretudo gente como a gente, né? Que trabalhamos aí como empresários, como consultores, que a gente ganha quando trabalha. Quando não trabalha, não ganha, a gente gasta, né? Então, a mentalidade qual que é agora? É a frugal, né? É gastar menos, né? Outra coisa que eu percebi no domingo, eu precisei ir ao mercado, né? E já faz um mês que eu tinha saído assim de casa de carro, né? E aí falei, puxa, precisa abastecer, né? Achei que precisava abastecer. Eu fui completar o carro, completar o tanque do carro, deu R$30, né? Eu gastava a média de R$250 a R$300 por semana. Então, a gente percebe que a situação já impõe um pensamento frugal, né? E eu acho que as organizações estão fazendo isso também, né? Elas estão agora reavaliando aquilo que era apenas um luxo, né? Para aquilo que é realmente estratégico. Então, essa ideia do pródigo ao frugal, na minha opinião, é algo que vai prevalecer, né? Eu não acredito mais que as pessoas vão se importar com o luxo, as pessoas vão se importar com a simplicidade. Eu acho que isso está sendo trazido de alguma forma para todos nós, né? E essa questão da autenticidade também, né, Daniel, que você acabou de dizer. Por exemplo, outro dia eu estava numa webinar e o vice-presidente de uma empresa estava junto, de repente ele levantou, ele estava de bermuda, né? Aí eu falei, eu vi, você estava de bermuda. Ele falou, você é verdade. Então, assim, a gente começa a conviver, de repente entra um filho, né? Ontem, por exemplo, eu estava numa outra webinar, uma pessoa que está em Portugal, não sei o que, o filhinho dele veio, ele falou, gente, ele estava dando uma palestra, falou assim, desculpa, mas eu preciso orientar meu filho, que ele está terminando, não sei o quê. Então, assim, essa questão da autenticidade da vida como ela vai estar mais presente, né? Mas eu queria te convidar a falar a respeito da existência das organizações, né? Cada vez mais a gente está percebendo que uma empresa estava produzindo tal coisa e, de repente, eu vi seu artigo hoje, viu, no LinkedIn, Daniel? E está produzindo uma coisa, de repente ela vai mudar. Como que é essa história? Conta para a gente a sua visão, né? Essa mega tendência aí de mudança e tal. Bom, tem dois aspectos que eu queria colocar aqui, né, que eu acho que vale a pena uma reflexão, né, que é o conceito de resiliência empresarial, né? Eu entendo assim, a resiliência empresarial, na minha visão, é a capacidade de assimilar esses choques, né, sem mudar a essência, né? Então, nesse momento, a gente vê montadoras produzindo respiradores,
a gente vê empresas que tinham máquinas e que tinha a possibilidade, a flexibilidade de rapidamente transformar essas máquinas com seus respectivos dispositivos e ferramentas para produzir máscaras e outros equipamentos para a área de saúde. Pô, isso é muito legal, né? Isso aí é a flexibilidade, né? E algumas empresas têm essa facilidade também de se ajustar a novas demandas. Eu entendo que o futuro vai levar as organizações a repensar não só a maneira de gerenciar, de atuar, de lidar com o seu capital humano, mas também de rever os seus processos, né? Vou falar, por exemplo, de uma tendência que a gente vê que começa a ter agora uma maior aderência e adesão, que é a questão da economia circular, né? Ou seja, um produto, quando fabricado, o seu processo não pode agredir o meio ambiente, e em todo o processo não pode gerar resíduo que agrida o meio ambiente. Se eventualmente gerar algum resíduo, deve ser reaproveitado em alguma outra cadeia produtiva, e o produto final deve voltar para o início de uma outra cadeia produtiva, né? O caso do pneu, né? O pneu, no final de vida, ele vai para a indústria de pavimentação, né? Então, essa coisa também está tomando forma agora, tem uma preocupação grande com isso, né? Então, eu percebo que essa flexibilidade, essa adesão, esse engajamento aos novos conceitos, as ideias de preservação do meio ambiente, a preocupação com saúde, tudo isso está mudando bastante. Vou dar um exemplo de empresa preocupada com gente, e que é uma empresa de tecnologia, da qual, inclusive, eu ajudo lá em alguns projetos, e eles têm uma massa de profissionais da geração milênio, né? A maioria são jovens naquela faixa da geração Y e geração milênio, né? Na faixa dos 18 aos 30 anos de idade, e esse pessoal trabalha com tecnologia, e agora está 100% home office, né? E qual era a preocupação dela? Pô, o home office também tem as suas mazelas, né? Alguns desses jovens moram sozinhos e que o ambiente de trabalho, para eles, era a fuga. Eles deixavam o apartamento apertadinho deles, né? Que usavam mais como dormitório, e quando via a música do Fantástico no domingo, quando estava em casa, dava graças a Deus, porque segunda-feira ele ia ver gente, né? Ele ia estar num ambiente arejado, um ambiente iluminado, um ambiente corporativo, né? E a preocupação dela era o seguinte: olha, vamos levar a eles aquilo que eles têm aqui, que é o cafezinho e o bebedouro, né? E lá, muitas vezes, o colaborador parava e ia para o bebedouro tomar uma água, lá encontrava um outro colega, contava uma piada, contava um fato ocorrido na noite anterior, e dava aquela espairecida. Agora, você imagina no home office o sujeito sozinho na casa dele. Então, essa empresa criou um cafezinho virtual, né? Onde várias horas por dia todo mundo entra numa sala e tem aquele momento de descontração, né? Então, esses são alguns exemplos de transformações que estão acontecendo agora e que provavelmente vai perdurar, né? E que a gente vai sair do vale do desespero para uma nova normalidade, com novos hábitos, novos jeitos de gerenciar pessoas, e até reconsiderando algumas posturas gerenciais, né? De atuar, de interagir, repensar, inclusive, aquilo que a gente chama de employee experience, né? Que, inclusive, não é tão comum para tantas empresas. Algumas nem sabem exatamente o que é isso, né? Posso fazer uma pergunta? Claro, Daniel, aproveitando o teu conhecimento, a tua explanação, você tocou num assunto que me veio à mente muito, algo que eu estou vendo. A gente tem aquelas pessoas, não sei se a gente pode dizer, né, socialmente responsáveis, que estão vendo o que acontece no dia a dia hoje e que vai levar a uma transformação no modelo de vida. O modelo de transformação
na relação entre empresa e empregado e assim por diante. A gente tem aquela transformação que começou a ocorrer um pouco atrás, quando uma empresa estava envolvida em algum problema e as pessoas se identificam muito com marca. Olha, eu vou deixar de comprar porque não vou dar um exemplo, sei lá, a empresa X estava utilizando um serviço análogo a escravo, eu não me identifico com isso, eu deixo de comprar. Aí vem a minha reflexão, e em função do que eu estou prestando atenção nos dias de hoje, a gente tem aquela parcela de pessoas que estão preocupadas e sabem que tem que tomar alguns cuidados e que a vida não vai ser a mesma daqui para frente. E aquelas pessoas que insistem em olhar para tudo o que acontece, né, e falar, não, eu não preciso me preocupar com isso, porque eu estou vendo que, como eu não tenho ninguém próximo a mim que passou por nenhum problema, e eu não estou vendo isso de maneira latente, esse mundo não me pertence. Você não concorda que a gente vai ter não sei se a gente pode dizer que vai ter um agravamento dessa separação de pessoas que acreditam no mundo melhor, aquelas pessoas que querem continuar vivendo da mesma forma? Não sei, estou loucubrando aqui, gostaria de escutar a respeito disso daí. Eu acredito que esse novo normal, né, esse desenho que está sendo aí, é um processo de gestação, né? Essa crise está num processo de gestação, criando alguma coisa que, na minha opinião, eu sou bastante otimista, né? Eu acredito que, sem subestimar a tragédia, eu acredito que há motivos para otimismo, né? E nesse otimismo que eu tenho, eu penso que algumas grandes marcas, inclusive, serão expurgadas do sistema, elas terão a rejeição da população, porque foram egoístas, porque não demonstraram essa solidariedade. Hoje a gente já vê uma população mais ideológica, mais politizada, diria assim, mais sábia, mais sensata, e que sabe fazer escolhas. Elas hoje são simpáticas, a população, o consumidor é simpático àquelas marcas que têm evidenciado, por exemplo, um compromisso da sustentabilidade, um compromisso do capitalismo consciente. E eu entendo até que este momento agora é uma grande oportunidade para essas grandes marcas, para essas grandes organizações praticarem isso, demonstrar o seu compromisso e evidenciar até um propósito, porque, inclusive, o propósito hoje de uma organização é até um elemento de atratividade para alguns talentos, né? A juventude hoje quer participar, quer fazer parte de organizações que tenham um propósito. Oi? Olá? Respondeu, Denis? Tá não, bom. Sim. São lucubrações, né? Porque acho que é importante a gente escutar o máximo que a gente puder, porque eu acho que esse também é um momento de formação de uma nova mentalidade. Eu acredito muito nisso. Para a gente poder ajudar aquelas pessoas que têm um pouco de dificuldade a criar na mente dela também, aceite ou não, que o mundo vai ser diferente daqui para frente. Seja 10%, 20%, mas alguma coisa vai acontecer. Mas Denis, legal, né? obrigado. Isso. Denis, fica uma sugestão aí de leitura. Tem um livro. Boa. O livro chama-se Elástico. Depois você dá uma procurada no... Vou procurar. No Elástico. É do Leonard... é difícil de pronunciar. M. Lodinow. Leonard M. Lodinow. E o livro ele traz um conceito interessante que ele chama de elasticidade intelectual. Ele fala assim, como sair da zona de conforto, das soluções corriqueiras, como superar posturas convencionais e reformular perguntas que fazemos, né? Pensar melhor para prosperarmos num mundo em que nossa capacidade de adaptação se tornou mais crucial do que nunca. Esse é a proposta do livro Elástico. E eu acho legal porque, de uma certa forma, ajuda a gente a entender e ajuda, inclusive, as organizações a reformular as suas perguntas, né?
os gestores a reformular as perguntas e o cidadão também reformular algumas perguntas. É muito legal, eu recomendo Elasticidade Intelectual. Vale a pena a leitura. Obrigado. Isso é legal que você falou. Tô ouvindo de um webinar com o Mike McCarty, que é o presidente da WILE, que é do Action Learning, e ele falou que saber fazer boas perguntas é a habilidade do futuro, né? É isso aí. É do futuro. Então, se você quer encontrar soluções novas, olhar a questão por um outro ângulo, né? Encontrar soluções criativas, precisa começar a fazer perguntas e com qualidade, né? Perguntas que te tirem do conforto. Isso que você falou é muito legal, né? Acho que super... Eu até acho essa ideia das perguntas. Outro dia eu até escrevi um postzinho na mídia social aí, no LinkedIn, falando um pouco da questão da liderança e as perguntas. Eu até disse o seguinte: um bom líder não é aquele que tem todas as respostas, mas é aquele que sabe fazer boas perguntas. Né? Então, isso é muito legal, né? Agora, eu acabei de sair de uma webinar, né? Falando de ferramentas Agile, e tinha uma moçada, toda a geração Y, que eu acho incrível, e eu não conseguia acompanhar muitas coisas que eles estavam falando. Eles estavam falando de uma ferramenta Daily Meeting, depois falaram de Retro, depois falaram de Walk on the Board, depois foram falar de um monte de coisa, eu fiquei até meio zombos, assim, né? Eles foram falando com uma facilidade de muitas coisas, né? E o que me chamou muita atenção, Daniel, é que assim, não tem líder. E eles se incomodam quando alguém assume esse papel de líder. É autogestão na veia, né? E eu achei isso muito bonito, porque eles falaram, bom, a gente estava numa reunião de daily meeting e, de repente, o cara começou a focar para o mestre Scrum, e parecia que ele era o chefe de tudo. Eu me senti desconfortável. Ele começou a comentar, né? Esse grupo que eu estava ali. Eu falei, olha só que mudança, né? Porque quando a gente olha para dentro de muitas organizações aqui dentro do Brasil, no Brasil, existe uma forte hierarquia ainda. Quando a gente fala de tudo que a gente está passando, mudou alguma coisa? Ou foi para o comando e controle para dentro das casas também, né? Como que está isso? Não, você sabe que essa coisa da hierarquia é meio que antropológico, né? O humano gosta um pouquinho dessa hierarquia. Tem um modelo familiar, pai, mãe, né? Mas o mundo corporativo, eu entendo que teve uma evolução significativa, porque a maioria das organizações trabalham por projetos. E cada projeto tem o project manager, tem o líder do projeto. Então, num determinado projeto, ele é o líder. Num outro projeto, ele é um team player. Então, a maioria dessa juventude sabe transitar de uma posição para outra, né? Ora liderando, ora sendo liderado. E eu entendo, né, que eles não encaram a liderança ou a hierarquia como, por exemplo, a minha geração, os baby boomers, encarou, né? Eram estruturas rígidas, né? Onde tinham pré-requisitos fortes para você passar de um patamar para o outro, né? A garotada não, a garotada já sai da universidade com essa facilidade ou até com essa ambição ou com essa competência de interagir, talvez até porque também tem a questão da assimilação e da aceitação dos outros colegas que vão ser liderados temporariamente por eles, mas essa liderança volátil, né, que passa de uma mão para outra, é algo muito comum, sobretudo nas empresas de tecnologia. Nas empresas de manufatura, ainda há um modelo tradicional, mudando um pouco, mas muito lentamente. Ainda tem uma estrutura um pouco rígida. Quem que passa melhor desse momento de crise? Quem que consegue reagir de uma forma menos impactante, né, no dia a dia de hoje, com tudo isso que está acontecendo, na sua opinião? Olha, eu gosto do seguinte conceito, né? Nós somos muito mais fortes como coletivo
quando fazemos o que é necessário para proteger os mais vulneráveis. Então, eu gosto da coletividade, eu gosto dessa ideia do coletivo, né? E no coletivo não tem muito de quem é o mais poderoso, a gente está no mesmo nível, e o nível, o que pauta as decisões do nível é a compaixão e generosidade. Né? É o que eu imagino, para sair dessa crise, não tem outra maneira se não for com compaixão e generosidade. A gente tem que dividir, a gente tem que ser solidário, a gente tem que pensar no ser humano, a gente tem que pensar naqueles que estão agora em situações de vulnerabilidade. Eu acho que isso é a solução e a maneira rápida, eu diria assim, é o agile para sair da crise. É essa coisa de a gente atuar no coletivo. Daniel, a gente ouve muito falar da teoria ou do conceito da ordem e da desordem, né? Então, se a gente está em ordem, a gente entra num estado de conforto ou de hábitos normais e a gente mesmo provoca um caos, né? E vai se aprendendo novas habilidades. Depois a gente volta para a ordem, aplica tudo que a gente aprendeu na desordem e já provoca uma desordem, né? A gente está na ordem, a gente está na desordem. Como é que está isso, Daniel? Olha, eu entendo que a gente está num processo aí de ajustamento, né? Nem em ordem, nem em desordem, né? A gente está num processo de aprendizado e são algumas coisas legais. São aprendizados que a gente vai colocar em prática no dia seguinte, né? Então, um exemplo, ó, nós aprendemos que o trabalho não precisa ser realizado das 8 às 18 em um escritório físico, que também a gente pode ser ótimo no trabalho de calça, de moletom, de bermuda, de cueca. É um aprendizado esse negócio, né? Aí você vai falar, é ordem ou desordem isso? Eu não chamo nem de ordem nem desordem. A maioria das pessoas com quem eu falei sobre o home office, como é que estava o nível de produtividade, eu entrevistei pelo menos umas 20 colegas que trabalham com projetos. Eles me disseram que aumentou a produtividade, que o maior receio que eles tinham é que em casa o pessoal não ia fazer direito, e que no escritório tem a vigilância. E, no fim, eles se surpreenderam, e uma surpresa extremamente agradável, que está fazendo eles repensarem, inclusive, se haverá um retorno 5 dias por semana ou se haverá um retorno 2 dias por semana, na segunda e, eventualmente, na sexta. Olha que coisa, né? Então, para mim, isso não é nem ordem nem desordem. Isso aí é o momento do aprendizado que vai trazer uma nova ordem que a gente está falando, que é o próximo normal, né? O que você acha disso? Vamos abrir para perguntas, Cris? Vamos nessa. Assim como o Denis, queremos perguntas de todos vocês. Quem que tem alguma pergunta a endereçar aí para o Daniel? Não só precisa um ponto. falar todo mundo junto, não. O livro Vamos falado lá, pelo Daniel. Daniel tem uma capa preta. Acabei de olhar aqui na Amazon. É elástico mesmo. Ah, legal. Já olhei aqui, já está na minha ordem aqui. Bacana, legal. Se ninguém tem pergunta aí, eu tenho até um comentário para fazer. É o Ricardo? Ô, Daniel. Oba, É o Ricardo. diga. Fala, Ricardo. Sou seu fã também desde o Insight, hein? Oh, que legal. É você e minha mãe. Eu? A Cris também, Ué, foi best-seller, não foi só eu, você, Ricardo e a mãe dele. Foi best-seller, né? É um livro muito legal, muito legal. Por que o novo normal? Eu não consigo achar... Eu não sei por que essa pandemia, ainda que esteja atingindo a todos, vai mudar, né? Na sua opinião, por que o novo normal? Eu entendo também essa pergunta, todo mundo faz, né? O que é? Por que o novo normal, né? Uma definição do que é o novo normal, né? O novo normal, na minha opinião, ocorre quando um sistema
substituir o sistema antigo em sua função e nas oportunidades que esse sistema oferece. Então, o que eu vejo que o que a gente está passando agora, ele está fazendo a gente mudar de hábitos e certamente a gente vai adotar algum desses hábitos. E algum desses hábitos quebra a normalidade antiga, né? Ela rompe com a normalidade antiga. As coisas mais simples de ruptura da normalidade antiga, por exemplo, coisa que a gente não levava muito a sério. Vou dar um exemplo. É o reconhecimento que a nossa saúde é tudo. A gente está criando maneiras de trabalhar que permitam tempo e espaço para a gente cuidar do nosso bem-estar físico e mental, coisa que a gente não estava fazendo. Tem executivos que estavam trabalhando 16 horas por dia, né? Tem executivo que estava levando uma vida sedentária, aí a gente fica em casa, a gente começa a descobrir que tem que cuidar da saúde. A gente fazia algumas coisas até de maneira inconsciente, até padrões de higiene, né? Tá mudando, né? E coisas que eu acho que vai perdurar, a gente vai continuar fazendo, né? Então, por que esse novo normal? Quando alguma coisa começa a substituir outra, né? E a gente percebe que essa substituição, ou ela é mais adequada, ou ela traz mais oportunidades, ou ela é melhor, né? Então, essa para mim é uma descoberta, né? Que a gente tá tendo aí. Essa coisa eu até usei a palavra aninhamento em casa, né? Cara, a gente tá descobrindo cantinhos da casa que a gente não sabia que tinha, né? A gente está descobrindo coisas guardadas. Eu descobri na minha biblioteca aqui livro que eu nem imaginava que eu tinha, né? Sabia que tinha lido, mas não sabia que estava aqui, né? Outra coisa desse novo normal que a gente está aprendendo agora é a redefinição de finalidade, né? Com qual finalidade? Coisa que a gente não perguntava, a gente era levado pelo impulso consumista e também um pouco pela força da propaganda, né? Pela força da norma, né? Aquela curva normal, né? A gente acaba se ajustando e vai na moda, né? Então, hoje eu pelo menos tenho essa consciência, já vejo muita gente questionando e redefinindo finalidades, né? Isso é legal também, né? É um negócio bacana. Respondi a tua pergunta, colega? Respondeu sim e show de bola. Legal. Respondeu bem. Bacana. Muito bom. Oi, Daniel. Oi. Tudo bem? É a Luísa, tudo jóia? Fala, Lu. Me permita um comentário, Claro. sem gerar polêmica, mas quando você fala que essa nova geração ela tem leveza, né, em transitar entre as áreas, realmente você tem toda a razão. Só que eu não vejo isso com responsabilidade. E isso acaba impactando, no meu modo de ver, no desempenho de profissionais que têm aí eventualmente fica na mão dessa turma, tá? Eu percebo isso. Eu posso citar pelo menos 2 casos muito recentes, um muito próximo a mim e o outro na empresa na qual eu trabalho, que é uma empresa de tecnologia, né? Entre outros serviços, nós somos uma empresa de tecnologia. Então, o que eu vejo é que essa molecada, ela transita, mas ela não tem responsabilidade. E, às vezes, a gente acaba ficando à mercê dessa leveza aí. O que você acha disso? Eu concordo com você. Tem o que a gente chama de conflito de gerações, né? Então, no ambiente de trabalho, a grande maioria hoje, você tem 4 gerações trabalhando, né? Você tem ainda os últimos baby boomers, do qual eu faço parte, né? Sou um sexagenário. Você tem a geração X, que eu acho que pegou toda essa fase de transição daquilo que era operacional, aquilo que era muito manual para automatização e para a revolução digital. Você tem a geração Y, que nasceu dentro da revolução digital, e você tem os millennials que estão aí, que o primeiro brinquedinho deles foi um smartphone ou algum device smart, né? Então, e claro, tem toda uma diferença na maneira como eles foram preparados, educados,
até o processo de educação familiar foi diferente. Mas eles têm coisas boas também, né? Então, eu gosto da ideia de você aproveitar o melhor de cada geração. Eu digo assim, que vou pegar os dois extremos, tá? Vou pegar o Baby Boomer, eu vou pegar uma geração milênio que tem aí 20 anos, né? Eventualmente aí no seu terceiro ano de faculdade ou segundo ano de faculdade, né? No ambiente de trabalho. Então, por exemplo, eu sei para onde ir, a minha experiência, a minha vivência, as cicatrizes nas costas, o couro grosso, me faz saber para onde ir. O problema é que eu não sei ir com essa parafernália de ferramentas que existe, né? Então, se eu me associar a um garoto desse, a uma garota dessa, eu vou poder ajudá-lo. Então, eu vou fazer uma mentoria reversa, né? Ele me ensina e eu ensino ele, né? Porque eu sei que ele é indisciplinado, eu sei que ele precisa de alguns conceitos que eu levei talvez 30, 40 anos para aprender, né? E é muito exigir de um garoto, de uma garota que tenha 25 anos, 20 anos. Então, eu acho que é uma associação legal. Ele sabe como ir e eu sei para onde ir, né? Então, eu acho que dá para fazer uma fusão muito bacana, só que tem que ter paciência dos dois lados, tem que ter muita flexibilidade, tem que ter uma capacidade de se ajustar a isso daí. Eu diria assim, tem que ter resiliência, né? Esse é a minha visão. Mas eu concordo com você que a gente pode contribuir muito com eles, tem que ter um pouco de paciência, mas é algo que pode dar um resultado muito bom. E acho que é a geração que talvez mais rapidamente tenha se adaptado, né, a esse novo contexto, e que com certeza está ensinando todos os outros, né, a entrar nesse contexto digital. E a Lu, muito legal, assim, o meu filho tem 13 anos, ele fez o meu site. Ele me ofereceu 3 plataformas diferentes e falou, mãe, qual que você quer? Oi? Né? Então, essa coisa dos encontros, dos conhecimentos mesmo, né? Então, acho que a gente pode aprender muito e ensinar também, né? Claro, claro. Eu acho que a gente tem muito mais a contribuir, mas é uma troca legal, é uma troca que com paciência você pode ter um resultado bacana disso aí. Muita sinergia nesse encontro. Eu estava com muita dificuldade com o Instagram para editar vídeo, não sei o quê, e a filha do Aloysio, de 15 anos, mora em São José do Rio Preto. Eu fiz um Zoom com ela e fiquei no celular, ela me ensinando como eu mexia no Instagram, como eu fazia para editar vídeo, como fazer, né? E eu falei assim, eu vou te contratar, porque, né? É um grande mentoring reverso aí, né? E que se a gente souber aproveitar, a gente consegue driblar toda essa situação. Vai ver, esse também é o novo normal, né, Daniel? Da gente, finalmente, das gerações mais antigas estarem mais flexíveis, abertas, né, para aprender das gerações que estão vindo daí, né, e não só ensinar, né? Pessoal, eu queria dar uma dica aí, dentro dessa coisa do novo normal, tem um elemento bacana, né, nessa revolução aí do varejo, né, do consumo. Se vocês tiverem tempo, depois baixem um livro editado pelo Google. O livro chama-se Zmote, Z-M-O-T. Aí você digita Zmote. É muito legal, porque o Zmote, o que significa? É o momento da verdade. Lembra do momento da verdade do Ian Calzon, lá dos anos 80? Que ele dizia que era o momento que o cliente tinha uma interação com a linha de frente de qualquer empresa, e ali ele formava a ideia de como seria o atendimento. Então, o Google pegou emprestado a ideia do momento da verdade e criou essa publicação justamente para ajudar essas empresas hoje que vão ser transformadas no seu processo de vender, né? Então, o Zmote, ele chama esse Zmote, momento zero da verdade, ele diz assim, é o momento quando você pega o seu laptop, o seu celular ou qualquer outro smart device ou dispositivo conectado à internet e começa a se informar sobre um produto ou serviço. É aquele momento que ele chama de momento zero,
e que vai fazer você consumir ou não, vai fazer você comprar ou não, sem ao menos saber aonde está a empresa, quem é a empresa, quem vai te atender, né? E isso, para mim, é também um dos grandes elementos do novo normal. É a gente tomar decisões de compra dentro da casa da gente, pela internet, você já vai avaliar pelo depoimento de quem já comprou, se vale a pena ou não comprar tal produto, comprar tal serviço. Para mim, isso também é uma grande revolução. Eu acho que vale a pena todo mundo dar uma lida nesse material, é gratuito, editado por uma empresa que entende do assunto, né, que é o Google, né, e está disponível, né, vale a pena. Entra lá hoje, já baixa lá em PDF, tem em diversas línguas, tem português, espanhol, inglês, e é muito legal. Quem quiser, eu coloquei no chat aqui já o endereço. Já achou? Legal, bacana. Vale a pena, cara, é um material muito legal, né, muito bacana. A gente está caminhando aqui para o final, temos 2 minutinhos. Eu quero agradecer imensamente o Daniel. E como não podia ser diferente, o Daniel preparou alguns slides sobre esse tema e que nós vamos presentear com vocês, com esses slides. Mas eu gostaria de pedir, por favor, para vocês, se pudessem deixar os e-mails aqui no chat. E se tiver alguma outra pergunta que vocês querem deixar endereçada para o Daniel, a gente vai entrar em contato com vocês pelo e-mail. O Daniel responde e a gente manda para vocês esse e-mail. Então, por favor, se vocês puderem deixar o e-mail de vocês aí no chat, seria muito legal, porque daí a gente mantém esse contato e vão ganhar o presente aí do Daniel com essa sabedoria, vai trazer para a gente algumas informações. Paty. Daniel, eu falei para você passar muito rápido, é sempre muito gostoso, interativo, é sempre uma delícia, a gente aprende muito com cada convidado, né, Cris? E é muito prazeroso para a gente ver também que tem pessoas vindo e vindo de novo, e cada dia com um assunto diferente. E como os assuntos estão tendo cadência, né, Cris? Eles estão se conectando, então... Muito legal, Daniel. Foi um prazer imenso estar com você hoje, ouvir todo o seu conhecimento, as dicas de livros. Muito legal mesmo. Muito obrigada. Pessoal, muito obrigada. Eu queria dar uma notícia para vocês, que eu e a Paty, depois dessa experiência de lives que nós tivemos, em maio, a gente vai começar